bem-vinda você que acompanha o Bora Varejar, nosso webcast semanal aqui da Mercado e Consumo, em que a gente fala das principais notícias, tendências e insights de varejo e consumo no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e aqui ao meu lado tem o Gustavo Groman, nosso editor, também coordenador de conteúdo da Mercado e Consumo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Ana? Prazer estar aqui de novo para esse Bora Varejar e para mais uma conversa repleta de insights e histórias, né? Isso aí, muita história para contar, que a gente tira daqui sempre dessas conversas. E muita inspiração depois para o conteúdo que você acompanha na mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais e nos outros podcasts, webcasts que a gente produz por aqui, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de shopping center. O que era o shopping center de antes, o que se tornou o shopping center hoje, uma diferença, uma mudança absolutamente imensa, né, Gustavo? O shopping se transformou, vem se transformando, né? E a gente vai debater um pouco aqui para que caminho ele está indo, o shopping center está indo. Recebemos aqui 2 convidados. O Pupo Neto, CMO do Grupo Partage. Bem-vindo, Pupo. Obrigado, bem-vindo. Muito bem-vindo aqui. Gustavo e Ayana, obrigado por receber a gente. Janice, obrigado pela parceria. Tamo junto. Super obrigada. Prazerzaço ter você aqui com a gente. E a Janice Mendes, a diretora executiva da Gouveia Malls. Bem-vinda. Obrigada pelo convite e é muito gostoso falar sobre esse tema. A gente fala sempre, né, em todas as conversas, e vai ser um prazer muito grande a gente passar aqui esse tempo conversando com todo o público da Mercado e Consumo. Uma honra, obrigada pelo convite. Obrigadíssima a vocês, é um prazer mesmo. Eu também adoro falar disso, adoro shopping center. Amamos! Então, tem uma coisa não sei, acho que esquece da vida, né? Esquece da vida. Eu vou ali para momento de indulgência. Lazer, indulgência. E resolver a vida. Resolver a vida, muito resolver a vida. Resolver a vida. Hoje, muito resolver a vida. No Hoje meu caso, pelo menos. Muito em cima de resolver a vida. Exatamente. Falam bastante nesse termo. Vou no shopping para resolver a vida. Porque aí você vai e resolve... De vários pontos diferentes, compra, né? Não, e agora você vai gostar mais ainda de ir em shopping, porque o shopping está cada vez se tornando mais sobre lazer, sobre alegria, sobre entretenimento, do que sobre coisas hards como só compra. Só compra, exatamente. Vamos falar justamente disso. Os shopping centers, como eu comentei no começo aqui, estão em transformação, estão se adaptando a esse novo comportamento do consumidor, né? Que não sei até se a gente vai falar aqui mais que é novo, porque já é novo de uns anos aí, mas vem mudando com muita rapidez, né? Vai se renovando, digamos assim. E aí tem isso que o Pupo falou, né? Serviço, entretenimento, alimentação, tudo isso está mais representativo hoje no mix dos shopping centers, né? Dos centros comerciais. Eu queria perguntar justamente um pouco para vocês dois, que são super especialistas no assunto, um pouco da história do shopping. O que era o shopping antes, que vocês viam? Como vocês caracterizariam o shopping do passado, entre aspas, e no que ele se transformou hoje? Muito bacana. A Janice estava contando um pouquinho sobre como ela veio os centros comerciais anteriores, as ruas, e eu estava brincando com ela que o shopping não devia nem chama shopping, né? É uma palavra muito limitante. Hoje, não é, Janice? Compras, só compras, né? Muito mais, para além de compras, né? Muito mais que compras, é verdade. A gente adora história, né? Então, para contextualizar aqui, eu me recordo que em 2014 nós estávamos participando da NRF, né, com a delegação da Gouveia. E nós tivemos no palco uma palestra que foi assim um marco para todo o mercado de centros comerciais, que foi uma palestra do Rick Caruso. Rick Caruso, ele é da Caruso Affiliated e ele tem shoppings na Califórnia. Da Caruso Affiliated, o conceito do The Grove, não sei se você já foi em Los Angeles, nós fizemos visitas técnicas no The Grove e outros ativos da Caruso, né? E ele falou que os shoppings como nós conhecemos, lá em 2014, né, eles estão morrendo. E por que estão morrendo? Porque a gente está voltando, o shopping do futuro, ele resgata muito os shoppings do passado. Porque na trajetória, né, o comércio em si, né, o varejo ele foi se alocando em torno da vida das pessoas e eles estavam ali na rua, em torno das praças, né? E as praças tinham vidas, né? Então a gente passou por uma onda, né, um momento onde que a gente vê os centros de compras, onde se discutia se iria ter cinema ou não. Não pode distrair. Eu sou velha não, tá, gente? Eu sou só muito historiadora e acompanho já há algum tempo o mercado. Mas é interessante porque pude compartilhar muitas vezes nessas discussões lá atrás se haveria cinema ou não. E acontece que esse futuro do shopping center resgata muito de como eram os centros de compras no passado, aonde o varejo era instalado em torno da vida da comunidade
e convidava aquela comunidade para permear e viver bons momentos, né? Vendo, né? Compartilhando com as suas famílias e as suas tribos como um todo, né? Então, a gente vê muito, né, na Gouveia Malls que esse futuro é a mudança, assim, que já vem em curso já há algum tempo, desse centro de compras para um centro de convivência. E aí, exemplos a gente tem pra caramba, né? Para poder falar como os ativos da Partage. A gente mudou, inclusive, o nosso posicionamento de marca esse ano, nosso statement de campanha institucional para todos os shoppings é Partage onde a gente se encontra. É um ponto de encontro. Não é mais um shopping que seja simplesmente completo de maneira hard, de maneira objetiva e racional. Tem uma coisa muito emocional. O shopping tem que se tornar emocional ou o shopping perde o público. Porque hoje em dia você não pode comprar pela internet se você quiser. Você pode comprar na loja de rua, você pode comprar em outro shopping. Se você não tiver uma conexão que seja além da financeira, o shopping perde a conexão com o consumidor. Então, esse ponto de encontro onde as pessoas vão para fazer entrevista de emprego, vão para paquerar, vão para passear, vão para namorar, vão para passear com a família, né? A gente tem características muito diferentes dos shoppings, dependendo da cidade onde eles estão. Nós, da Partage, por exemplo, a gente está em todas as regiões do Brasil, nas 5 regiões do Brasil. A gente tem shoppings em capitais e tem shoppings nos rincões do Brasil, cidades muito pequenas. Os shoppings onde estão as cidades pequenas, eles têm uma influência muito grande na cidade e na região em torno, nos municípios externos. Então, o shopping, por exemplo, o nosso shopping de Mossoró, que fica no interior do Rio Grande do Norte. No fim de semana, a praça de alimentação é muito cheia de pessoas do entorno das cidades de volta. Né? Um shopping de uma cidade maior, como São Gonçalo, por exemplo, que é a 8ª maior cidade do Brasil em população. Durante a semana, a praça de alimentação é muito cheia. No fim de semana, ela fica com um movimento igual. Durante a semana, não ganha movimento de passeio. Porque o passeio do interior é diferente do passeio da cidade grande. Essa relação emocional com o shopping é importante. Eu queria saber, aí a pergunta vai para os dois mesmo. A Janice estava falando dessa questão de voltar ali para o passado, pensando em comunidade e tal. E, bom, o fato é que esse movimento está acontecendo e o foco na experiência do consumidor está acontecendo também. Por que tem que voltar para o passado, né, para trazer isso para o presente? E entre esse passado e hoje, né, por que se perdeu essa questão do olhar para a experiência, para a comunidade? O que aconteceu nesses anos? Foi um embarque nas inovações tecnológicas, enfim. Mas o que aconteceu nesse meio de caminho? Eu acho que a gente vivia, né, um momento onde a gente tinha apenas... Se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho uma loja para comprar. Eu tenho que ir num ponto físico lá atrás, né? Quando a gente está falando do centro comercial, em que vai evoluindo de acordo com a humanidade também, né? Então, nesse momento do templo de consumo, era o momento da comunidade, dos consumidores, aonde se vivia o tempo de consumo. Consumismo. A gente vem já há algum tempo nessa mudança, né, de tempos, aonde a gente, como pessoas, a gente se compra muito menos e vive muito mais as experiências, né? Então, até essa analogia, quando eu trouxe voltar para o passado, é porque se assemelha como nós vivíamos antes de ter esse boom do consumismo. E até hoje a gente tem, né, muitas pessoas que questionam, né, mas shopping center é consumismo. Também. A gente entrega felicidade por meio... Não que tenha sido ruim esse consumismo, né? Não, e de fez forma parte da história. Ele faz parte do momento importante do varejo. Exato. O varejo foi desenvolvendo e foi criando novas opções de compras que fortaleceram o shopping center. Porque antes você tinha 2 opções de moda feminina na cidade, e de repente você tem 20, 200. E aí esse desenvolvimento do varejo, essa especialização do varejo, as experiências novas do varejo, fortaleceram os shopping centers. Então, assim, a parte mais, vamos assim, mais abstrata, mais humana do shopping center foi deixando de lado porque o varejo se desenvolveu bastante, né? E hoje a gente entende que, com várias transformações no mundo e vários pensamentos novos que aparecem, o consumo muitas vezes é colocado do lado negativo das coisas, né? E não é. O ponto de encontro, a experiência humana, né, das relações do shopping estão sendo resgatadas também por isso. E, novamente, pela própria evolução, né? Como hoje eu tenho várias formas, se eu quero me abastecer, seja de uma roupa, ou de um sapato, ou de qualquer coisa,
eu tenho várias opções para me abastecer. Então, quando eu falo, né, resgatar o passado, mais no senso de comunidade, de entender como que eu evoluo essa experiência para além da compra. E trago aí elementos que já não é mais como era antigamente, mas elementos que possam impulsionar e trazer alternativas para resolver a vida do consumidor e para poder proporcionar o que os consumidores estão demandando, né? Que é uma evolução também da experiência. Porque a relação de compra eu posso ter em qualquer lugar. Então, e o consumo, a gente também consome a experiência, né? Sim, a gente consome o lazer, a gente consome um brinquedo, um lugar para levar a criança, para levar o pet. Um jeito de consumir. Parte do lazer é pago, parte do lazer não tem um custo financeiro, mas ele vai pagar o estacionamento, ele vai tomar uma casquinha, ele vai... Existe tudo isso. Isso que a Janice estava falando sobre comunidade, depende muito também de onde o shopping está inserido. Por exemplo, a maioria no caso da Partage, nosso shopping, como a maioria dos shoppings estão no interior dos estados, raramente a gente está em cidades grandes, a importância da gente para a comunidade é muito grande. Né? A gente transforma a cidade onde a gente está, a região onde a gente está, quando a gente se instala. Se a gente construiu um shopping ou se a gente comprou um shopping, a gente muda aquela região economicamente. Muitos shoppings nossos foram construídos em regiões que não tinham nada na cidade, afastados da cidade. E a cidade se desenvolve em volta do shopping e a gente muda o eixo da cidade. Mas é uma transformação que não é só financeira. Porque imagina, um shopping, por exemplo, nosso shopping aqui em Parauapebas, no interior do Pará, Arapiraca, no interior de Alagoas, Campina Grande, Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. São shoppings com culturas regionais, locais, nem sempre tão abertos ao que a gente tem no shopping da capital. E a gente leva para os shoppings do interior o mesmo conteúdo, as mesmas transformações que a gente tem na cidade grande. Um exemplo disso é, por exemplo, o mês do Pride, em junho. Nós fazemos, em todas essas cidades pequenas, as mesmas ações que a gente faz nas capitais. Sabendo que a gente está levando para esse interior coisas novas. A gente está transformando a cidade culturalmente. E é uma quebra de conceito gigante, né? Porque levar esses assuntos que são tabus, né? E é muito bacana ver como isso é super bem aceito. Super. A gente não tem conflito com isso. Socialmente, a gente muda os shoppings. Por exemplo, durante a pandemia, esses shoppings foram o principal centro de vacinação de Covid dessas cidades. A gente tem parcerias com a Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, para levar exposições para dentro do shopping, para levar ações de conscientização sobre câncer de mama, sobre todos os tipos de temas que são importantes para a cidade, tem que acontecer dentro do shopping. E nos nossos shoppings que não são em cidades pequenas, como, por exemplo, Natal. A gente não está na parte turística de Natal, na parte mais rica. A gente está na Zona Norte, com muito orgulho. Inclusive, o slogan do shopping é eu sou Zona Norte, eu sou CN. O pessoal tem muito orgulho disso. A gente abraça isso. A gente fala com a comunidade da Zona Norte. É como se a gente estivesse transformando aquele pedaço da comunidade ali. Muito legal. E cada vez mais convidando a comunidade para transformar em conjunto, Exato, né? Exato. Realmente é impressionante quanto a gente tem muitos projetos com a Partage, né? E em várias conversas, né? Visitando. Você conheceu bem Campina Grande, né? Campina Grande e outras regiões também. Tive o prazer de estar com vocês fazendo, né? Entregando o projeto. E é interessante porque a comunidade reconhece, ou seja, os consumidores reconhecem, os lojistas reconhecem e falam, a Partage, quando ela vem, ela investe e realmente transforma e muda a cara do empreendimento que, por vezes, já existia e foi adquirido pela Partage. É realmente interessante essa sensibilidade nas regiões em que a Partage hoje ela está. Esse olhar, né? Para a comunidade mesmo. Super. E de transformação quando a gente chega na cidade em um shopping que já existe. Também. Né? Nós administramos shoppings que são propriedades nossas. Tá? Não é uma empresa. O Grupo Partage tem edifícios comerciais, né? Os principais ícones da Faria Lima são da Partage, né? Em outro momento a gente pode falar sobre isso. Aqui fazendo merchandising. Mas quando a gente construiu os nossos shoppings, são momentos diferentes de quando a gente adquiriu. A gente adquiriu shoppings que estavam cansados, muitas vezes, os lojistas cansados de passar por várias administrações. Administrações que às vezes não eram proprietárias, ou às vezes eram proprietárias, mas que estavam ali tentando tirar do shopping o que o shopping pode dar. Como nós somos uma empresa muito patrimonialista, a gente comprou, a gente não vai sair dali. É casamento para sempre. Então, se eu sei que eu vou chegar ali, que eu tenho que conquistar aquele lojista para sempre, que eu tenho que conquistar aquela comunidade para sempre, a relação muda completamente. É relação de longo prazo, né? É uma relação de longo prazo. Então, quando a gente chega na cidade, a primeira coisa que a gente faz
é entender, respeitar a linguagem, quem é quem na cidade, com que a cidade se importa. Isso é muito rico para a gente, porque cada shopping tem uma característica muito diferente. Meus times dos shoppings trabalham de forma bem peculiar, assim, cada um deles. Mas eu ouvindo você falar agora, né, quando você não faz parte de um grupo, você chega numa escola nova, você tem esse cuidado, né, para conseguir entrar no grupo. Então, para conseguir entrar na comunidade, para conseguir esse senso de pertencimento, onde a comunidade, como você falou lá do norte, né? Zona Norte, né? Natal. ZN. Sou ZN de Natal. Vocês têm que chegar com cuidado também, né? Exato. Com a linguagem, né? Conhecer aquelas pessoas. Né? E respeito, né, também. Né? Acho Sem dúvida. Isso acaba sendo, assim, a gente está falando muito comunidade. Quem que é essa comunidade, né? Essa comunidade é o grupo de clientes, de lojistas, das pessoas que atendem e trabalham no shopping, né? Então, quando a gente chega com respeito e falando, né, olha que estamos juntos para poder construir uma empresa, um centro comercial em conjunto, a relação ela se torna duradoura e de respeito. Então, é muito interessante. Eu escuto do presidente do grupo com frequência assim, tudo que acontece na cidade tem que acontecer no shopping. Uhum. E isso resume muito bem a nossa busca interna. Assim. Então, a cidade está falando sobre a enchente da região. A gente vai ter uma campanha para ajudar aquela região. E a gente faz campanhas incríveis, algumas nacionais, algumas regionais. A cidade está falando sobre segurança ou insegurança no centro da cidade ou no entorno do shopping. Nós vamos trabalhar com a prefeitura sobre isso. Assim, essa parceria tem que ser muito próxima, senão não funciona. E aí vira uma coisa orgânica, né? Vocês se inserem na cidade e a cidade se mistura com o shopping, né? De maneira bem orgânica. Eu estou lembrando aqui de uma coisa bem bacana. Assim, algumas das cidades que a gente está, nós somos a única escada rolante da cidade. Então é super bacana você ver pessoas subindo e descendo a escada rolante o tempo inteiro fazendo stories lá, olhando, assim. Ou assim, tá muito calor ou tá chovendo. Eu vou pro shopping, porque é o único lugar que vai ter ar-condicionado. Ou é o único lugar que não vai estar chovendo e eu posso passear. Exato. Porque eu posso andar. Então, assim, essa responsabilidade cresce muito. Não é só sobre compras. Total. Mas a compra tem que acontecer. Sim. A compra é uma consequência natural. Claro. Vocês estão com um projeto super diferente também agora em Brasília, né? É uma cidade grande em que vocês estão indo, mas também de uma maneira diferente, né? Explica um pouco pra gente o que é esse conceito. Bom, hoje a gente tem 12 shoppings em operação. Como eu falei, a maioria deles em cidades do interior. A gente tem capital hoje, Cuiabá e Natal. A gente está com 2 shoppings em construção agora. Um em São Paulo, que pode ser também assunto para um próximo papo. Super. Hoje, porque, por enquanto ele está no forno. Tem spoiler por aí? Tem, a gente pode dizer onde ele é. A gente não pode falar, né? Muito. Não podemos. Vai ser no Cambuci. O projeto está lindo. Olha, ótimo, pertinho da minha casa. Adorei a ideia. Ali onde tem o Carrefour, sabe? Imaginei que era ali. Estou esperando ansiosamente por esse shopping. Faz tempo que está para fazer aqui alguns pedidos. Se você pesquisar no YouTube, você acha lá o projeto dele. Que legal. E o shopping nosso, que é a Joia da Coroa, que é o Partage de Brasília. Que a gente está começando a construção agora há pouco tempo, que inaugura ano que vem, né, setembro de 2024, que a gente não quer chamar de shopping. Ele é bem mais do que isso, né? Toda essa teoria que eu estava falando aqui, que a gente ouve nos eventos, né, NRF, todos os eventos que a gente tem no Brasil, sobre o shopping não é mais shopping, o Partage de Brasília já nasce pronto para isso. Ele vai ser o nosso maior investimento, o nosso shopping mais premium. Tá? Ele vai, inclusive, em termos de famílias de marca, a gente está refazendo todo o branding da empresa, né? Recentemente. O Brasília vai ter uma categoria diferente, o Partage Brasília vai ser diferente. Ele vai ser um open mall de verdade. Quando você estava falando do The Grove, uma das pequenas inspirações que a gente tem para o maravilhoso. Brasília é ele. Ele é um verdadeiro open mall. Ele, como eu comentei com vocês, não tem ar-condicionado, ele é totalmente ecológico, ele vai ter o certificado LEED, de edifício verde. Ele preserva dentro do shopping mata nativa do Cerrado, mais de 1.000 árvores. Está muito bonito lá dentro. Né? E do lado do shopping também tem um parque que não pertence ao nosso terreno, mas que é da Inframérica, que é uma de mata nativa também muito grande, que é integrado ao shopping. A academia do shopping, por exemplo, vai ser integrada a essa área verde. Então, quem está na academia pode correr ou fazer todo o trabalho de aeróbio ou de funcional, pode fazer ao ar livre. Integrado. Uma academia muito bacana, toda transparente, o projeto está lindo. Essa praça central, que
que tem dentro do shopping, que é de mata nativa, ela já por si só já é um grande atrativo. Não tem no Brasil nada parecido, né? O Manauara tem um pouco disso, mas é um conceito diferente. O nosso é totalmente aberto. Totalmente aberto. Manauara é um shopping que fica em Manaus, né? E aí ele tem ali uma... Mas é bem menor, né? É bem menor. E essa mata nativa. A mata nativa da Amazônia é muito bonito. Muito bonito. É como se fosse uma estufa. Mas como eles por condições climáticas que eles têm, nem sempre está aberto. Sim. O nosso é totalmente aberto. Porque chove muito, né? É muito abafado, Manaus. Manaus, assim, é um calor que é maravilhoso. Eu adoro Manaus, adoro trabalhar em Manaus. Mas esse pedaço que eles preservaram é realmente muito bonito. Vale a pena olhar. E o shopping todo, bom, ele é em Brasília, né? O céu de Brasília cantado, poesia, música por Djavan, Caetano Veloso e muitos outros, destaque, né? Assim, o shopping é muito inspirado em Brasília, no céu de Brasília. Ele é um shopping feito pro brasiliense, para quem vive em Brasília, que tem um estilo de vida totalmente diferente da gente aqui em São Paulo, E é o que, por exemplo? Quem é esse cara aí? É um cara, por exemplo, que não anda a pé. Sim. Não anda a pé. É tudo a carro. Tudo de carro. Então, quando eu falo assim, não, mas o shopping está a 10 quilômetros de outra coisa. Tá do lado. Porque é tudo de carro. Porque vai levar 7 minutos. E as vias são vai boas, levar 7 né? minutos Assim, para os chegar no shopping. acessos. Tem farol, né? O shopping fica na região mais rica do Brasil, no bairro mais rico do Brasil, de maior poder de consumo do Brasil, que é o Lago Sul. E fica ao lado do segundo bairro de maior poder de consumo do Brasil, que é o Jardim Botânico de Brasília. Porém, esses dois bairros sozinhos não sustentam uma estrutura grande como essa. Então, a gente atende a cidade toda, não é um shopping dali. Como eu falei, a gente quer mudar o eixo de Brasília, porque é um shopping que fica numa região de Brasília que não tem acesso a lazer, não tem acesso à cultura e não tem shopping. Então, assim, a gente vai realmente trazer para um lado de Brasília algo muito diferente. E esse lance do shopping ser inspirado no céu de Brasília e prestar essa homenagem ao céu de Brasília, a gente tem um cinema ao ar livre, que vai ser incrível. O cinema ao ar livre operado pelo próprio shopping, além do cinema incrível que vai ter lá dentro, essa sala de cinema lá dentro. Esse parque de mata nativa que tem dentro, essa praça de mata nativa que tem dentro, ela vai ter um projeto educativo sobre cerrado de preservação para crianças e adolescentes, com arvorismo e com um trajeto de arvorismo. E o shopping tem muito lazer. A gente vai ter um parque de diversões perto do shopping. Ele está integrado dentro de um master plan da Inframérica, que tem centro de convenções, tem hotel, tem museu, tem várias atrações diferentes. Tem gente de fora também. Com o shopping como principal ponto desse master plan e tudo integrado. Então, se você está andando, por exemplo, de um museu ou de uma área de lazer do aeroporto, da Inframérica, para o shopping, você não percebe a diferença, a divisa. Tudo com árvores, tudo com boulevards e água e árvores. E você vai andando e não percebe que você está saindo de um empreendimento para o outro. Isso é muito bonito, o projeto da Inframérica. E esse shopping vai ter um mercado gourmet. A gente está estudando ainda qual é o modelo de mercearia premium com supermercado ou com talvez a opção de gastronomia dentro. E os principais restaurantes e bares de frente para essa praça central. Que demais. Né? Com lojas também, algumas lojas ali, algumas operações. Mas de frente para essa praça central. Brasília não tem praia, o céu de Brasília é praia de Brasília. Eu ia te perguntar como é que vocês estão dividindo aí o mix, então. Gastronomia, shopping, loja, ou lazer, enfim. Claro. O shopping tem um pouco mais de 40 mil de ABL. Tá? E essa ABL está dividida mais ou menos numa mesma proporção que a gente tem em outros shoppings. O que muda é a característica que a gente quer colocar para cada loja que tem lá dentro ser integrado ao projeto de Brasília. O fato do shopping ser ecológico, o fato do shopping ser aberto, ar-condicionado, o fato do shopping ter tanta natureza, não adianta você criar uma loja da franquia X e colocar lá igualzinha igual está no shopping aqui da Faria Lima ou da Paulista. Então, a gente está dando oportunidade para todos os nossos parceiros lojistas de criar projetos em conjunto com a gente, de fazer uma loja específica que fique lá. Você pode fazer um café de várias dessas marcas de franquias que tem por aí, que seja específico para o Portal de Brasília. Que converse. Isso que eu ia falar, que tenha mais a ver com todo esse ambiente que você falou. Que seja de madeira, ou que seja ocre. E que o consumidor olhe e fale assim, eu estou me sentindo em casa. Exato. Tá conversando comigo, né? Então, e o brasiliense gosta muito de novidades, né? Assim, quando chega alguma coisa que é do Rio, de São Paulo, em Brasília, é muito bem recebido. Se o serviço for bom, se o produto for bom,
eles abraçam. É um público bastante exigente, poder aquisitivo alto e bastante exigente. E estão acostumados com bons serviços. Eles têm pouca quantidade de opções, mas eles têm boas opções. Então, o que a gente quer lá é levar assim, o que tiver de melhor em Brasília, que ainda não estiver saturado, vai estar no Partage de Brasília. E o que a gente conseguir trazer de São Paulo, do Rio ou de outras cidades, para levar lá que não tem em Brasília ainda, a gente quer. Então, sim, gastronomia, é claro, moda, é claro, entretenimento, obviamente, temos que ter game, temos que ter esse parque de diversões que eu falei, a própria área educativa tem que ser divertida, né? O arvorismo, que você comentou, que é demais, né? Eu acho legal que conecta bastante com a tradução do que a gente está falando da evolução do modelo de negócio de centros comerciais. Eu estou falando muito de centros comerciais, mas de shopping centers, né? É um projeto que a gente tem o prazer de poder ter participado de um pedaço. Centro de encontros. Centro de encontros e tudo mais, é verdade. Comercial. E assim, quando a gente olha, além, né, a proporção, o Popo falou, né, que é a mesma do mix, né, é semelhante aos demais shoppings, né, da proporção dos segmentos ali do tenant mix. Eu já derrubando o microfone, eu sou mais fazer isso. Mas acontece que a gente vê, né, o desenvolvimento de espaços proprietários, né, aonde agrega também ao mix de lojas, ao conjunto de lojas, a oportunidade de entretenimento, né? Um dos 2 segmentos que a gente vai ver, 3, eu diria 3, né? Trazendo aí, né, uma maior importância para o mix de shopping é entretenimento, gastronomia e serviços. Então, esse olhar do entretenimento muito bem ancorado com um cinema que vai ser operado pela própria Partage, né? Um cinema ao ar livre, open air. Um cinema open air. Muito, open air. Adoro. Um open air, né, operado pela própria Partage. Vai ter o cinema interno também. Então, é um espaço proprietário que está trazendo ali para aquela comunidade uma experiência e uma possibilidade de se conectar com outras pessoas gigantesca. E acho que brasileiros tem muito isso também, né? Que são várias tribos que gostam muito. O brasileiro, ele se conecta muito, né? A gente teve o prazer de participar de um pedaço do projeto, né? Apoiando no desenvolvimento do posicionamento. Vocês participaram bastante. Gente, o projeto é uma delícia. Às vezes ela conhece tudo, eles são grandes parceiros. É uma delícia. A gente realmente gosta muito desse projeto, que a gente acredita muito, né? Então, quando a gente entra e entende o que o consumidor está esperando, né? E também desenha, porque parece tudo muito simples, né? Mas as outras pessoas que trabalham em shopping center estavam, tá bom, Janice, isso tá lindo, ilusão, mas como é que fecha a conta? Como é que eu pago? Porque é o desafio, né? Tá, tudo bem. Então, se não é mais compra, como é que o shopping vai se remunerar? Sim, como é que os lojistas vão se remunerar? E aí eu acho que é o ponto que a gente fala da evolução do modelo de negócio de shopping center, né? Que passa, né, de ser um espaço onde eu só alugo as lojas, mas eu me transformo numa plataforma onde eu conecto marcas e pessoas. E aí, de que maneira? Através, sim, da alocação de lojas, mas... e até, voltando naquela sua pergunta, né? Mas por que mudou e resgata ao passado, né? Resgata a conexão com a comunidade e a conta vai se fechar a partir do momento em que eu entendo, né? Como shopping center, eu vejo a evolução da loja física. Hoje, ela tem, assim, eu posso te listar 9 funções antes da venda, que está ali, que ela até vende. Então, como é que eu vou valorar esse espaço apenas pela venda? Tá. O digital, ele implicou na necessidade de mudança desse varejista. O varejista está tendo que mudar ali a sua dinâmica de negócio. E isso impõe também aos centros comerciais, aos shopping centers, uma necessidade de mudar também o seu modelo de negócio. Então, a tradução da evolução, a gente pode pegar o Partage Brasília como um exemplo, tendo aí uma possibilidade de trazer um conceito arquitetônico que conecta mais com a região e com o ar livre, e essa mescla de lojas, né, onde traz experiências e ainda a possibilidade de desenvolver outras propriedades, né, até de mídia, enfim, através do Open Air e através de outras ativações e de espaços proprietários que a Partage desenvolve, né, criando, né, a gente fala muito do Placemaker, até em setembro a gente vai ter o Latam Retail Show. Eu vou abordar especificamente sobre esse tema, né? Placemaking. Como é que eu desenvolvo espaços agradáveis ao consumidor e rentáveis.
É isso. Porque aí é a rentabilidade. Gente, eu vou falar para vocês que é porque aqui a gente está super entusiasmado falando na teoria sobre ponto de encontro, mas a conta tem que fechar. Exatamente. O mix de loja é tão importante ou mais do que tudo isso, porque ele vai ser atendido, mas todo o resto serve para atender a um mix de loja. E a notícia não tão boa é que não tem uma receita de bolo para poder chegar nesse fechamento da conta. Tem, assim, alguns caminhos. Ouvir a comunidade e, claro, tem chamar a Gouveia Malls para poder apoiar também. A gente desenha muito isso. A gente fez muita pesquisa com eles. E a parte mais prazerosa da pesquisa, né, foram muitas pesquisas. Meses e meses, e 300 páginas de pesquisas com quantitativa, qualitativa, com lojista, com morador da região, com morador das outras regiões. Com lojista. E aí, quando a gente mostrava o desenho do shopping para as pessoas no final da pesquisa, porque elas não sabem do que elas estão sendo pesquisadas, né? Praticamente 100% das pessoas falavam assim, isso atende 100% de tudo que eu falei. Eu quero isso daí. Tudo que eu falei sobre cultura, sobre lazer, sobre falta do que fazer, sobre distância, atende tudo. Assim, essas conversas normalmente acontecem com o desenho do shopping, o vídeo do shopping. Eu estou aqui querendo mostrar, olha, tá aqui o shopping, olha que lindo que ele é, a gente está aqui falando, e a gente não está conseguindo mostrar. Mas quando as pessoas viram o projeto, assim, o entusiasmo delas assim, é contagiante, né? E é investimento de longo prazo, né, também. Sim, claro. Todo Greenfield é um investimento de longo prazo. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Eu não sei se eu vou conseguir ser bem claro aqui. Tá falando de pesquisa, que o pessoal, daí você mostra isso. A gente está falando de comunidade, a gente está falando aqui desse olhar para a experiência do consumidor, dessa mudança, dessa volta do passado. O consumidor, ele já sabe de tudo isso? Ele já clama por tudo isso? Ou é um entendimento do mercado, meio que por fora, percebendo o que o consumidor quer... Antecipando. Exato, antecipando o consumidor. Mas, na verdade, o que ele ainda não pediu. O seu celular é isso. Você verdade, nunca... Verdade. Antes de existir o celular, você nunca pensou, eu quero ter um telefone para andar no bolso. Lá atrás, o que eu queria era cavalos velozes. Eu não sabia que existia carro. Exato. Então, assim, toda a indústria de marketing de produto do mundo sempre foi sobre tentar ver o que o consumidor não sabe que ele quer. Desenhando cenários futuros e tem um lance nessa transformação. Ela não é assim, do shopping puro de comércio para onde a gente está indo agora. Existe uma transformação de tempo. Tem muitos shoppings que, como vocês falam, resolve a vida. Né? Shopping que tem serviço de poupa-tempo, shopping que tem serviço de Intertrans, shopping que tem serviço de banco, farmácia, tudo isso é serviço. Salão de beleza, todos foram serviços que foram sendo incorporados ao shopping. Você estava falando do cinema, né? Sim. Vamos distrair os caras. O serviço hoje já é uma realidade muito importante para todos os shoppings. Sim, consolidada. A gente busca colocar serviço. Sim. Então, assim, o mix de compra, ele já não é hoje 100%. Não é uma transformação tão radical. O shopping hoje já é um lugar de passeio, ele já é um lugar de resolver a vida com serviços. O que a gente está fazendo é evoluindo. Né? A gente não está mudando a estratégia, a gente está evoluindo. Sim. Né? Para uma coisa mais... Vou falar como consumidora. Aliás, meu primeiro emprego foi no shopping Eldorado, aqui em São Paulo, na livraria, primeira Mega Store do Brasil, Saraiva Mega Store. Naquela época, há muito tempo. Era a primeira Mega Store, né? Enfim, era um templo de consumo. Eu já gostava de shopping, livraria, primeiro emprego perfeito para mim. Mas era aquele local onde você ia, no caso da livraria, comprar material escolar, comprar livro, tomar um café, já tinha um pouco livraria com cafeteria, uma experiência ali, né? Você podia ir lá na livraria e era novo naquele momento, ir na livraria e não comprar, ficar lá folheando e tomar o seu café e ir embora e tal. Era o máximo de experiência que existia naquele momento. De lá pra cá, eu, como eu disse, eu gosto bastante de shopping. Eu vou pro shopping, no shopping perto da minha casa. Eu vou fazer meus óculos, eu vou no podólogo, eu vou fazer massagem, eu vou, às vezes, no mercado, resolver questão do meu pet, vou levar meu cinema, se tiver atividade para criança, levo meu filho, comer. Então, exposição é o que eu ia falar. No shopping perto da minha casa não tem. Mas eu já sou uma consumidora, por exemplo, e eu acho que essa transformação é incrível, pelo menos em São Paulo, para mim, como consumidora em São Paulo. Eu já me desloco, às vezes, para um shopping que está longe da minha casa para ver uma atividade cultural, um evento que está em outro shopping. Que era algo que talvez eu não fizesse, ou eu iria num centro cultural. Agora não, o shopping já se tornou esse tipo de destino, né? Sim, e os shoppings de São Paulo têm capital para investir em coisas fantásticas aqui, né?
Sim, E que realmente vale a pena se deslocar, são coisas culturais incríveis. Cada vez mais, quando a gente está conectado com a comunidade ali em torno, a gente consegue trazer o público para dentro do shopping. Não é fácil, os meus amigos gerentes de marketing não... Mas eu sei, já sentei nessa cadeira muito, mas é isso. Esses motivadores, por vezes, seu pet. Você deslocaria para participar de alguma coisa que tivesse para o seu pet. Se você não tivesse filho, aí ainda mais, porque seu pet assume, né? E é interessante acompanhar essa mudança do comportamento humano, né? E trazer essa evolução. Me recordo quando a gente instalou o primeiro Pets Lounge em shopping no Brasil, no Super Shopping Osasco. E foi uma coisa assim, boom, e as pessoas, e shoppings tinham, assim, estavam ainda com receio de... Meio estranho ainda, né? Estranho. Isso foi em 2017. Me recordo, que a gente fez a primeira caça aos ossos de Páscoa para cachorro. E foi tudo por questão, né, ali, uma região, né, amplamente com muitos pets, né? Hoje, de 2017 para cá, ninguém questiona isso. Ninguém questiona. Exato. Não tem. Os shoppings são pet friendly, já são, todos. E tem calendário de eventos para isso. Tem calendário de eventos. Tem parte da praça de alimentação que você pode levar o pet, né? O pet parque, ampliou o pet exato. Já está integrado, né? O Brasília, por exemplo, vai ter, claro, a gente quer fazer um dog bar lá, onde você leva o seu cachorro e você pode consumir algumas coisas acopladas ao shopping. Além de cachorródromo, tudo isso. Assim. Eu achei incrível essa história que você falou do arvorismo, porque é isso, assim, é você convidar, às vezes, um consumidor que não é o consumidor daquela região, mas vai lá porque quer fazer isso, né? Ele vai, o shopping, além de você servir a comunidade, obviamente, quem está perto e os bairros que vocês estão ali... próximos, né, dos quais vocês estão próximos, é também fazer a pessoa ter a vontade, eu vou me deslocar sim para ir nesse shopping, porque ele tem algo que realmente eu não vou achar em qualquer lugar, ou enfim, não é porque é um shopping, é porque tem uma experiência E a gente tem que se reinventar, única. Porque depois de um tempo, o principal público mais fácil de pegar já viu a sua atração. Exato, a sua atração tem que se desenvolver, às vezes você não precisa trocar a atração. Né? A gente está conversando muito sobre isso lá em Brasília. Assim, por exemplo, uma caça ao tesouro, você está falando da caça aos ossos. Né? A gente quer fazer caça ao tesouro dentro do parque para crianças. E isso pode mudar todo mês. Mas o lance educacional que a gente quer fazer, porque a gente está preservando o nosso estado lá, vai ser o grande mote. Porque, por exemplo, eu vou ter, sei lá, um pequiseiro dentro do... Eu tive que estudar o cerrado, né? Então temos lá um biólogo. Vai ter identificação. Tudo. Biólogo. Tem um pequiseiro lá dentro. E aí a estátua do lobo-guará. Claro, a gente vai pôr o lobo-guará de verdade lá. Por enquanto. O lobo-guará. O lobo-guará é onívoro, ele se alimenta de animais, mas também do pequiseiro. O pequiseiro é esse aqui. Qual é o passarinho que vive no pequiseiro? E a gente consegue contar toda uma história que para os pais seja interessante. E até para escolas, né? De repente. Né? Até porque nas férias, quem problema. tem filho... O que eu faço com esta criança? Mais ou menos isso. E aí a gente veio para resolver a vida. Você sabe que nas férias o nosso desafio é muito fácil, né? Se você colocar uma piscina de bolinha, simplesinha, você resolve. Agora, o nosso desafio é, quando não está em férias, como eu faço você levar o seu filho lá? O que vai fazer se você interessar? Se for uma coisa muito óbvia, vai dizer, não, mas... Pô, vamos levar lá, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa lúdica, educativa. Os pais hoje valorizam muito isso. Mas isso de que eu falei de exposição, porque eu estava em Santos no final de semana, sábado fez um ótimo dia, praia, maravilha, domingo aquele dia fechado, tal, o que fazer com as crianças, tal. 2 shoppings pequenos lá, um perto do outro, tal. Fomos lotados, mas fomos até os 2 shoppings, porque um tinha lá a exposição do Snoopy, o outro tinha dos Smurfs e tal. Não sei o quê. Faz parte do passeio. Claro. Total. A criança é muito família. É muito família. A gente tem que ser um shopping de família. Para integrar e o pet, né? Integrar todo mundo que está ali. Todos os tipos de família. Exatamente. É a comunidade mesmo. Né? Exatamente. Esse lance de comunidade é muito amplo, né? No sentido de como a gente consegue integrar a família que tem poder de consumo para ir no shopping e que nos interessa financeiramente, e como a gente também respeita a comunidade que não tem tanto poder de consumo, mas que a gente sabe que a gente influencia na vida dele lá dentro. No caso de Brasília, pensando no local onde vai ser também o shopping. Todos os nossos shoppings têm essa preocupação do local. Né? Sim, em Brasília a gente não está numa região que tem carência ou de insegurança pública ou social. Né? São os bairros mais ricos do Brasil, como eu comentei. Mas nos outros shoppings a gente tem muito isso. Então, assim, a gente tem programas de responsabilidade social muito fortes, muito bem embasados em todas essas regiões para poder
Vamos falar um pouquinho disso? Que tipo de programa de responsabilidade social vocês têm? Essa é uma preocupação que a gente sabe do consumidor hoje, né? Ele se conecta mais às marcas, que ele vê que tem esse compromisso, digamos assim, que deixa os seus propósitos claros, ou até com as quais ele pode atuar junto, né? O que vocês fazem hoje nos shoppings da Partage? Bom, cada shopping tem regionalmente suas várias ações, né? Todos os shoppings têm. Então, assim, por exemplo, no mês da mulher, a gente cria um mote de campanha nacional, né, na administradora, para que todos os shoppings trabalhem aquele mote, aquela campanha, aquele visual, e pergunta para cada shopping o que eles conseguem fazer de ações. A gente até sugere, mas assim, tem shopping que faz, vários shoppings, aula de defesa pessoal, aula de palestras sobre assessoramento jurídico de empreendedorismo para a mulher. Olha. Ou palestras sobre violência doméstica, como se proteger e como denunciar e como viver com isso depois. Um lado mais feminino da história de acesso a salão de beleza mais barato ou gratuito naquele dia. Tem várias ações, cada shopping faz as suas, né? A gente tem todos os shoppings fazendo várias ações. Nacionalmente, nós temos um programa em parceria com a Brasil Foundation, que faz a gestão do investimento que a gente tem, que é muito interessante, que é muito profissional, que funciona da seguinte forma. A Brasil Foundation vai com a gente, da Partage, conhecer todas as ONGs da região que têm um foco de educação, porque educação foi o que nós, da Partage, escolhemos como pilar de desenvolvimento do país, para ajudar no desenvolvimento do país. E a Brasil Foundation, que a gente mapeia todas aquelas ONGs que trabalham com educação naquela região. A gente seleciona algumas. A que foi selecionada, a Brasil Foundation traz para São Paulo, faz uma formação com eles, ensina eles como fazer gestão financeira, ensina eles como fazer metodologia de educação, ou inclusive de aprender com eles, né? Porque cada uma tem a sua peculiaridade e ensina coisas diferentes. E a gente tem isso em todas as cidades onde a gente tem shopping. A gente tem no mínimo uma ONG onde a gente apoia nacionalmente, aqui pela administradora Noel Shopping fazendo. São ações, muitas vezes, de reforço de aula, né? De matemática, português, química, história, essas coisas, de forma inovadora, de forma de aplicativo ou no computador. A gente tem várias coisas assim, mas também a gente tem muita coisa que é específico da região. Por exemplo, lá em Mossoró, perto de Mossoró, no litoral, tem uma área de mangue que está degradada e que uma empresa X precisa repor o mangue que ela destruiu. Então, a gente ensina algumas comunidades a como trabalhar na muda que vai ser replantada no mangue para vender para a empresa para gerar dinheiro. Ou ensina como fazer criação de abelhas específicas para tirar o mel. São profissionalizantes e são condicionantes para a situação financeira daquelas famílias. Todos têm que ter algum foco de educação. Alguns são profissionalizantes, onde a gente quer, dentro dos nossos próprios shoppings, absorver alguns desses jovens. Alguns a gente está preparando para a sociedade. Algumas ONGs são de educação para deficientes, de alguma forma. Deficientes, onde a gente patrocina, por exemplo, jogos educativos que atendam algum tipo de deficiência específica, que esse jogo ajude a criança a poder acompanhar as outras crianças em uma matéria específica, ou um móvel específico, um mobiliário específico que a gente precise. Como formar os professores, muitas vezes voluntários dessas ONGs, fazer isso, então o treinamento. São muitas iniciativas diferentes, né? Nós só temos 12 shoppings e todo shopping tem várias iniciativas. E essas ONGs é de emocionar. Eu, quando visito, eu choro o dia inteiro. Eu choro o dia inteiro. Os shoppings, eles vão lá dar serviço, dar experiência e tal, mas eles precisam da sociedade, que a sociedade vá para os shoppings, né? Isso é devolver um pouco. É um giving back. Sim, eu ia e tem muito a ver com o que a Jan falou, eu acho, da comunidade, de você ter essa relação no longo prazo, né? Você está formando profissionais, você está capacitando pessoas que podem ser absorvidas ou não pelo shopping, mas você está estimulando a economia da cidade. Tem um grande lance, assim, é mostrar o nosso respeito, o nosso agradecimento e poder devolver para eles muito parte do que a gente ganhou de estar na região. Sim. Né? Assim, mas ele tem muito pouco de marketing. Eu como marqueteiro, para mim, assim, eu fico aqui tentando falar sobre isso, porque isso é super bacana, mas quando isso nasceu na Partage, não nasceu para isso. Vamos fazer um projeto de marketing. Não, nasceu assim do tipo, olha, tinha umas criancinhas vendendo bala dentro do shopping
e tiveram que ser tiradas dentro do shopping, porque não pode, e aí ficaram na rua, na chuva, com a caixinha lá, na chuva, segurando a bala, e a gente não pode ver criança nas ruas, a criança tem que estar brincando, tem que estar na escola, o que a gente faz? É de arrepiar, gente. Aí vou eu lá e falo assim, ok, a gente vai fazer isso, tá? Faço, não se preocupa, com toda a alegria do coração. Mas eu quero poder falar também. Não nasce para isso, mas também acaba sendo uma ferramenta de comunicação, de mostrar para a sociedade, vem para cá que vocês são bem-vindos. Eu acho que é legal também uma forma de contaminar de forma positiva, né? Exato. Essas ações que são necessárias, colocar o holofote, até para poder também engajar a comunidade, engajar os consumidores. E a gente pode escrever um livro, né? Uns 2, 3 livros só colecionando essas histórias do que ocorrem, né? Dentro dos centros comerciais, dentro dos shopping centers. E assim, um shopping center ele é uma cidade. Então todo o mecanismo e funcionamento para quem não é de shopping, e eu acho que foi algo que me despertou. Já tem 16 anos que eu trabalho, né? Em gestão diretamente de shopping centers. E há 16 anos, quando eu comecei, o que brilhou meus olhos, eu falei assim, caraca, eu quero muito continuar trabalhando. Eu me apaixonei com o trabalho diretamente ligado à gestão de shopping centers. É isso, porque tem todo o mecanismo de uma cidade, de um equipamento público, mas ao mesmo tempo é privado. Então, quando a gente está falando de gestão de equipamento público-privado, a gente entra em várias questões sensíveis da comunidade, né? Então, não olhar para aquilo e também não se sentir parte de como vou resolver esses problemas é algo que... Como que você devolve para a comunidade, né? Como é que você devolve para aquela região e também como que você consegue elevar aquela região em conjunto, né? Então, é um efeito escala que é fantástico. A gente consegue escalar o que as ONGs e esses trabalhos nem sempre conseguem escalar. Nós temos a vocação e a expertise de ser uma vitrine, né? Para vender serviço, para vender moda, para vender isso. Por que não também ser uma vitrine de projetos sociais que precisam de exposição? Então, assim, nos nossos shoppings a gente também tem espaço onde essas ONGs podem expor o seu trabalho para fazer qualquer tipo de conscientização ou de arrecadação. Acabamos sendo o que o meu presidente sempre fala, o shopping tem que refletir o que está acontecendo na cidade. Total, é exatamente isso. Tinha uma pergunta aqui final. Tem uma pergunta ainda? Eu ia perguntar de tecnologia, que vocês citaram en passant aí, porque tem tudo a ver com essa evolução que a gente está comentando, né? E, desculpa, mistura um pouco... Mistura não. Hoje a tecnologia e o atendimento humanizado estão ali integrados, né? Como é que... o que a tecnologia fez para revolucionar e o que ela está mudando no mundo dos shopping centers? Nossa, está mudando muito. Acho que começa pelo próprio impacto e necessidade de rever o modelo de negócio, né? Através, enfim, a mudança do próprio varejo. E a gente viveu em shopping, né, recentemente, uma onda, né, onde foi se entendido que a tecnologia ela caminharia ali pela história da implantação dos marketplaces, né? Passamos essa era. Passamos. A gente até falava, né? Quase passando. Ainda e assim, não é que é errado, mas é que há de se pensar muito. Não achamos o modelo ainda. É a ponta do iceberg. Porque eu, como centro comercial, como shopping center, eu preciso ter dados, eu preciso conhecer as pessoas que estão ali flutuando. A gente está entrando aí numa outra onda do loyalty, né? De programa de fidelidade, que também é importante entender que não é uma receita de bolo, não é só colocar ali uma troca, né, de moedas, mas sim como que eu vou conseguir obter as informações dos consumidores de uma forma respeitosa, claro, e assim eu conseguir trazer maior apoio e relevância para os varejistas que estão operando. E para o consumidor também. E para o consumidor também, entregando para esse consumidor. Isso dos dados, né? Tecnologia de dado. Né? Então, assim, a gente estava falando aqui, o marketplace está passando? Não passou. Talvez não passará também. Talvez alguns encontrem modelos que sejam rentáveis. E até tem modelos em shopping centers que são, ali fecha uma conta. Mas não é o padrão. Muitas redes investiram muito dinheiro nisso. A grande maioria recuou. E o que nós na Partage fazemos nós temos a nossa vitrine virtual com os produtos dos lojistas, nós temos nossos aplicativos, nós temos os sites, temos várias atividades. Eu tenho uma gerência dentro do marketing que é de ativos digitais, que cuida disso para os shoppings, mas tudo que a gente faz
é para ajudar a venda física. A gente não tenta fazer o lojista de Arapiraca, de Mossoró, de Paraupebas, que estão em regiões onde a logística nem sempre é fácil para fazer uma entrega em outra cidade, no sul do país, por exemplo, né? De marketplace. Então, assim, aqui está o produto que você pode encontrar no shopping. Isso vai estar no aplicativo do shopping, no site do shopping, em totens pelo shopping. Mas você pode clicar aqui e falar no WhatsApp com o lojista, ou você vai ali e vê o produto. Exato. Então, assim, é fomentar a venda física, fomentar o relacionamento do lojista com o consumidor através da tecnologia. Não é a tecnologia querendo fazer separado o seu próprio... E que é um meio, né? Por exemplo, a inteligência artificial. Já é realidade, a gente tem projeto que a gente está desenhando, né? Para poder colocar atendimento físico ali, reproduzido através da inteligência artificial. Então, a tecnologia como um meio apoia no desenvolvimento da melhor experiência para o consumidor dentro desses centros comerciais e também possibilita ainda a gente apoiar os lojistas no melhor entendimento do consumidor, no melhor atendimento e no melhor preparo até para poder fazer compras de mercadorias e assim, aí até para impulsionar ações que possam ser mais rentáveis, né? E aumentar a conversão desses lojistas. Então, trazer realmente a valoração desse espaço, né, de uma forma ampliada para esses varejistas que estão, né, escolhendo o shopping para poder desenvolver o seu negócio. A gente falou bastante de consumidor aqui, pouco de lojista. Né? O lojista é tão importante para a gente, é o nosso primeiro cliente, né? E a gente tem várias ações que são de formação do lojista, de ajuda do lojista. A gente tem a Academia Partage, que tem grandes palestrantes, e que vocês, o Marinho foi o primeiro que inaugurou a Academia Partage, né? Quando a gente começou, em que a gente forma o lojista. Não só o dono da loja, como o gerente da loja, mas toda a equipe da loja pode assistir todo o conteúdo ao vivo, onde é debate mesmo, não é num modelo de daqui o conteúdo, vai lá e estuda. Então, existem palestras ao vivo, onde as pessoas podem interagir com os palestrantes, tem de tudo. Tem sobre moda, sobre educação financeira da loja, sobre visual merchandising, tem todos os assuntos. E a gente tem materiais também que estão lá dentro da Academia Partage para o lojista poder se informar e treinar todo o seu time. Então, assim, a gente tenta fazer uma educação do lojista que mostra para ele, olha, a gente está aqui, só funciona, meu negócio só funciona se eu estiver funcionando. Exato. Não, até porque isso muito claro. Você falou bastante, vocês têm olhares diferentes, específicos, e os lojistas têm que estar alinhados, né? Porque senão não vai funcionar. Mas eu tenho que mostrar a realidade disso, não adianta só eu falar para ele. Então, a Academia Partage é uma das maneiras de eu falar assim, cara, tá aqui, ó. Eu quero que você se desenvolva, porque eu só me desenvolvo se você se desenvolver. É do tipo, tamo junto, né? É o conceito, eu falei tamo junto assim, numa forma coloquial, mas é o conceito de parceria de negócio. Não, mas é isso mesmo. Onde eu opero bem o shopping center e a gente convida, né, os lojistas para poder também se desenvolverem e operarem, né, da melhor forma as suas lojas. E que, como o Pupo falou, não fica só no discurso. Exato. Né? Porque às vezes o discurso vai ser falho. Não, o discurso não dura muito tempo. Não se para sustenta. de pé. A gente, quando, por exemplo, a gente compra um shopping. É namoro de verão. A gente compra um shopping e vem várias promessas. Não, nós vamos fazer um retrofit, vamos trocar a fachada, nós vamos resolver o problema de água, de encanamento. Passou 6 meses. Se você não entregou... gente, tá ali batendo na porta. Então assim, a gente faz retrofit em todos os shoppings que a gente compra, a gente faz investimentos generosos em todos esses shoppings de reforma, de reestruturação. São investimentos assim, troca, faz um buraco aqui, coloca uma escada rolante nova, fecha aqui, ele faz... A gente quer melhorar todos os lojistas e eles percebem isso. Se eu ficar só no discurso, não resolve. Poços de Caldas é um caso que a gente está fazendo agora um retrofit. A gente começa da Piraca, que a gente comprou no final do ano passado, a gente começa agora a fazer retrofit. Jaraguá do Sul também a gente está fazendo. E vários shoppings que a gente já fez no passado, rollout de marca, que agora são Partage. Eu não sei quando vocês começaram a Academia Partage, mas... deve ter uns 2020. Foi no comecinho do ano passado. Não, que a gente começa a conversar antes, né? Porque, quer dizer, assim como os shoppings estão se inventando, os lojistas, né, tem que se reinventar. Então, imagina a riqueza que é, né? Quão rico é ter essas palestras, ter esses debates e, enfim, pensar em como evoluir o negócio deles ali dentro. Eu vou pessoalmente em todos os shoppings conversar com os lojistas. A gente fecha o cinema, faz lá, assim, olha, como a gente trabalha dados, ticket por visitante do shopping, download de aplicativo, fluxo de pessoas, a gente mostra todas as estatísticas do shopping. O que trouxemos aqui a dupla sertaneja na parte de alimentação. Aumentou o fluxo, mas aumentou a venda.
Sabe? Assim, toda essa educação de como tratar os dados, como analisar os dados, eu vou pessoalmente todos os shoppings. E oferece visão para esse varejista, né, da informação que ele não tem acesso. Exato. Nunca teria, então, provavelmente. Se ele estivesse sozinho em qualquer outro lugar, ele teria um pouco mais de dificuldade para poder ter acesso. Então, a visão é essa mesmo, né? Como que eu posso, né, trazer uma melhor condição para que possa ser operado um negócio dentro dos shoppings. O lance final, assim, o sumo final desse papo todo é assim, sem entender o consumidor e querer entender de verdade o consumidor. Sem querer entender o lojista, mas entender de verdade, não é? E não é uma tarefa. Não adianta o papinho. E não é uma tarefa fácil. Não, é claro não. Não é uma tarefa. Não parece que tem fim. Você vai entender naquele mês, dali 4 meses é outro. Muda. Vai mudando, vai evoluindo, piorando, melhorando, é muito vivo. Coisas novas. Sem ser isso de verdade, o shopping tende a estagnar. Ou perder relevância. Ou perder. Que é pior. Assim, o shopping só evolui. Em vendas e só evolui financeiramente se ele estivesse renovando em termos de entender o consumidor e entender o lojista. Qual que é mais difícil de entender? Both. Acho que talvez seja mais difícil para o lojista e para o consumidor entender a gente. Perfeito. Vamos aproveitar o seu insight e caminhar para o nosso check-out aqui, que é o momento que a gente pede que os nossos convidados falem com o nosso público, que é majoritariamente varejista. Justamente um insight final, uma dica, né? O que é estar no shopping hoje, o que tem que pensar se você quiser ter uma operação dentro de um shopping hoje. A Ana falou muito bonitinho, eu sou mais genérico. Tá bom. Falem o que vocês quiserem. Quer começar? Pode começar. Aí eu tenho tempo de pensar. Acho que o insight falando para varejista, né? O espaço, né, a loja física, ela é muito mais do que só um lugar onde as pessoas estão buscando, né, um produto, né? As pessoas estão buscando a felicidade dentro das nossas lojas, estão buscando se conectar com outras pessoas, estão buscando inspiração, estão também querendo fazer novas descobertas, né? Então, no momento em que a gente olha para essas novas lojas, a gente tem que fazer aí um grande exercício, né? E para acompanhar o consumidor, buscar, né, no shopping center, né, os lojistas buscarem, né, no shopping center como um parceiro de negócio. E a gente tem visto cada vez mais os centros comerciais muito abertos e pensando em conjunto com lojistas como a gente desenvolve aí um melhor espaço, né, onde possa ser interessante para o consumidor final. Então, o shopping center está passando, né, de um centro de compras para um espaço de entretenimento, o varejo. E isso tudo, o varejo também tem passado, né, por essa mudança. Então, a mudança, ela existe. Não adianta a gente falar, não vou dar atenção para isso, ou enfim. Mais ou menos isso. Entretenimento é uma palavra super forte, né? Mas não é só entretenimento, é um bem-estar. Né? É o ponto de encontro. Os lojistas sabem que dentro da loja deles está acontecendo histórias. Tem história de gente que vai lá e se abrem para o vendedor, coisas que sabe que ele pode estar transformando a vida daquela pessoa naquele momento de compra. Né? Eu fui boticário por 6 anos e as histórias que eu tinha de consumidores que entravam na loja do boticário saíam transformados na vida, de vários aspectos psicológicos, emocionais. Então, eu conheço bastante desse lado do lojista, dele saber que ele está construindo histórias. E a gente, como shopping, a gente está construindo histórias com os lojistas também e com o consumidor. Essa construção de história diária que é o grande lance da história. Tipo, só seremos um ponto de encontro, só estaremos no coração, só estaremos na cabeça das pessoas de forma positiva se a gente tiver consciência de que a gente está criando histórias. E eu gosto de provocar muito dentro da partagem um lance final que é assim: como eu crio uma sinapse na cabeça do consumidor? Porque eu não posso fazer que o cara entre no shopping, passeie pelo shopping e saia igualzinho. Eu tenho que criar uma sinapse na cabeça dele. Eu tenho que fazer ele olhar e olhar uma coisa e falar assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que bacana esse trabalho. Ou olha que bacana esse brinquedo, esse game. Nunca tinha visto. De alguma forma eu tenho que tocar o cara. Ou ele falar assim: pô, eu quero fazer parte desse projeto social aí. Eu tenho que provocar uma sinapse na cabeça do cara. Porque se ele entrar no shopping e sair igualzinho ele entrou, eu não construí uma história. Acho que esse é o grande lance. E as histórias têm um grande poder, né? De conectar e de fazer esse consumidor lembrar, assim, tipo, arrepiando. Nossa, eu vou voltar. Hoje em dia chama storytelling, né? Mais um termo em inglês.
Obrigada, Pupo Neto, CMO do Grupo Partage. Super obrigada, um prazerzaço. Uma super experiência que a gente trocou aqui hoje. Obrigada. Não, obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Super, obrigada, Pupo. E a Janice Mendes, sócia-diretora da Gouveia Malls também. Super obrigada pela presença aqui, gente. Foi um prazer. E a gente falou tanto de social aqui, né? Até das ações do Grupo Partage. Queria apresentar para vocês que estão acompanhando aqui o Bora Varejar, os produtos que estão expostos aqui na nossa mesa, na nossa decoração, que fazem parte do portfólio da Todo Sim. A Todo Sim é um marketplace de produtos sociais da Gouveia Ecosystem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, castanhas da Amigos do Bem, artigos de decoração da Giral, que é da Amazônia, artesanato, né, feito pelas pessoas na Amazônia. E o marketplace vende todo tipo de produto que tem alguma parte da renda revertida para projetos sociais. Um projeto muito bacana da Gouveia que está aqui enfeitando, embelezando nosso cenário hoje. Gustavo Groman, obrigada mais uma vez pela companhia. Eu que agradeço e eu vou falar que aquela cestinha vai ficar um pouco mais vazia, porque a Jan e o Pupo vão levar uma castanhinha, já que a gente não pôde comer durante o bate-papo, né? Não ia pegar. Vamos comer depois. E os produtos estão lindos. É Giral o nome da empresa? Giral, é lindo, né? Lindo, Muito lindo, exatamente. Também. Esse aí tá maravilhoso. Tá lindo. E eu não queria falar nada, mas não sei se vai durar muito esse produto aqui. Os produtos estão à venda, porque o pessoal, né? Então, o pessoal andou gostando aqui. O pessoal tá de olho. O pessoal tá de olho. olho. Muito obrigado, Ayana. Mais um bate-papo demais, muito legal. Eu sempre falo que participar do Bora Varejar é muito bacana, porque eu sempre saio melhor do que eu comecei o episódio. Provocamos sinapses. Exato. Perfeito, Pupo. Total. Obrigada a vocês que nos acompanham semanalmente aqui no Bora Varejar e diariamente, claro, né? No mercadoconsumo.com.br, também nas nossas redes sociais. Um prazer a tua companhia sempre. Até a próxima.